caos não pode entrar, depressão não pode entrar. O anjo da morte vai passar por cima, porque há sangue nos ombros. Há sangue nos ombros. Você crê? Há sangue nos ombros. Há sangue nos ombros. O anjo da morte tá passando no Egito, mas a minha casa será protegida, guardada pelo sangue. E o anjo da morte está levando herança, mas a minha casa será poupada, ela será poupada. Não posso sofrer o dano se há sangue nos ombros. Nada vai me acontecer, não posso ser tocado. Estou escondido em ti, cantando glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, cantando glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia. Bom dia, igreja. Bom dia, povo de Deus. Muito bom dia a todos. Muito bom dia, paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a esse tempo de devocional. Sejam muito bem-vindos. Muito alegre, muito feliz em estar mais uma vez junto com os meus irmãos, com as minhas irmãs, finalizando essa sexta-feira, finalizando essa semana. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, a paz do Senhor. Chama os amigos, chama a igreja, chama o povo de Deus. Vou pedir, por favor, que você possa copiar aí o link, marcar alguém, enviar para os grupos da igreja, quem tiver aí com essa possibilidade. Chama a família Cenáculo para estudarmos juntos a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo a esta sexta-feira. Muito bom dia para você. Eu declaro uma sexta-feira cheia da presença de Deus, cheia da presença do Espírito Santo na sua vida. Que o sangue de Jesus Cristo te toque nesta manhã. Declaro saúde mental, saúde física sobre sua vida. Declaro que hoje o Espírito Santo toca a sua vida, toca o seu físico, que o seu coração seja imerso na presença do Senhor. Declaro que hoje você colhe os milagres e o sobrenatural de Deus, que o Senhor preparou para você enquanto você dormia, enquanto você descansava. Eu declaro que você colhe os milagres do Senhor, que o Senhor preparou para você nessa madrugada, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que o favor do Senhor te cerca, que o Senhor te coroa de favores, de misericórdia, de graça, que o Senhor te fortalece nesse dia, que a força de Deus te toca, que você recebe força no seu espírito, ânimo, bom ânimo, que você recebe graça do Espírito Santo para se levantar nessa sexta-feira e concluir a sua semana em grande vitória. É o Senhor que te dá disposição nesse dia, é o Senhor que te dá força, alegria, é o Senhor que te dá bom ânimo, em nome de Jesus Cristo. É o Senhor que te conduz em triunfo sobre toda e qualquer circunstância, em nome de Jesus. Receba essa declaração de fé sobre o seu dia,
Bom dia, graças a Deus pela vida dos meus irmãos. Vamos ver quem está aqui comigo, já participando. Glória a Jesus. Está aí, dá um glória a Deus aí, dá um bom dia, quem estiver aí. Amém. Tá o Felício, paz do Senhor, bom dia Felício. Que bênção ter você aqui nesse dia, o Senhor te abençoe. Irmã Priscila Prado, bom dia, glória a Deus pela sua vida. Irmã Elaine, bom dia. Irmã Michele, muito bom dia, glória a Deus que vocês estão aqui. Já pega esse link e manda lá nos grupos de jovem, de irmãs, no Brave. Pastor Ezequiel, bom dia, sejam bem-vindos, muito bem-vindos à live. Nós estamos hoje completando a semana aí, para a glória de Deus, e vamos continuar no nosso estudo Sangue nos Umbrais. Estamos falando sobre o poder do sangue de Jesus Cristo, estamos falando sobre o sangue maravilhoso de Jesus Cristo, o sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Glórias a Deus por este sangue. Durante a semana nós estivemos falando sobre os umbrais, significam portas, portais, né? Sangue nos umbrais é sangue nos batentes, e batentes e portas tem a ver com acesso, áreas de acesso da nossa vida. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Jesus Cristo derramou o seu sangue e foi uma remissão total, completa, uma remissão poderosa. Nenhuma área da nossa vida ficou descoberta. Jesus cobriu com seu sangue todas as áreas da nossa vida. E esses 7 lugares onde Jesus derramou o seu sangue aponta para 7 áreas da vida humana. As 7 áreas que compreende na totalidade da vida humana. Jesus foi para a cruz do Calvário e derramou este sangue em 7 lugares. Que o número 7 aponta para o número da perfeição, é o número completo, é o número inteiro, é o número da inteireza, né? É o número da completitude. E Jesus vai na cruz do Calvário e derrama o seu sangue e nos toca e nos transforma por completo. Vimos nessa semana que o primeiro lugar onde Jesus derramou o sangue foi no jardim do Getsemane, quando ele estava orando e se preparando para o Calvário. A Bíblia diz que ele começou a suar gotas de sangue, grandes gotas de sangue que ele suou, e esse sangue caiu sobre a terra. E na verdade esse sangue apontava para uma remissão na área emocional, dos pensamentos e da vontade. E a frase que deixa isso claro é quando ele está derramando esse sangue, ele diz: seja feita a tua vontade e não a minha. E isso significa que pelo sangue de Jesus Cristo nós recebemos poder para querer o que Deus quer, para cumprir a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Porque não é pela força humana, não é pela vontade humana que a gente cumpre a vontade de Deus. É somente pelo poder do sangue que a gente é capacitado para cumprir a vontade de Deus. Também vimos que o segundo lugar onde Jesus derramou o seu sangue foi quando ele recebeu as 39 chibatadas, que aponta para as chagas, as feridas, quando Jesus derramou o seu sangue ali, que arrancaram a roupa de Jesus e deram 39 chibatadas em suas costas e retalharam as costas de Jesus, e com isso ele remiu a nossa saúde e ele arrancou, né, toda a doença. 39 chibatadas representam as 39 doenças raízes, e que a ciência comprova a existência de 39 doenças raízes, das quais todas as outras variam. Então, quando nós recebemos este sangue sobre nós recebemos autoridade para triunfar sobre toda e qualquer doença, inclusive doenças psicossomáticas, doenças na área, no campo emocional. E a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Hoje eu quero falar com você sobre o terceiro derramamento de sangue. Alguém que estiver aí atento, escreva: terceiro derramamento de sangue. Jesus Cristo derramou o seu sangue nessa terceira vez, e eu gostaria que você, junto comigo, nós entrássemos neste estudo nesta manhã. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus? Quando Jesus continua o seu trajeto em direção à cruz, em direção ao Calvário, em um determinado momento, eles começam a zombar de Jesus e dizendo: você não é o rei dos judeus? Você não diz que você é o rei? Então nós vamos te dar uma coroa. Vamos te dar uma coroa, porque já que você é o rei, você vai receber uma coroa. Então trouxeram uma coroa feita de espinhos. E essa coroa feita de espinhos, ela foi cravada na fronte, na face de Jesus. E isso não foi à toa, isso tinha um propósito, e isso tinha um significado remidor para mim e para a sua vida. A coroa de espinho, ela aponta para a remissão em uma área, porque no momento em que a coroa de espinho é colocada na cabeça, na fronte de Jesus, ela fura a fronte de Jesus, ela fura a testa, a cabeça, e Jesus começa a verter gotas de sangue por causa do furo, por causa dos espinhos desta coroa. E esse derramamento deste sangue aponta para a remissão em uma área da nossa vida. E eu quero falar sobre esse portal, eu quero falar sobre essa porta, essa área da nossa vida, a qual nós vamos aplicar o sangue de Jesus Cristo. Amém? Quem está com a Bíblia aí, abra sua Bíblia. Vamos começar em Gênesis. Vamos começar em Gênesis, no capítulo 1. Isso aqui é um pouco de estudo bíblico, um pouco de devocional, um pouco de libertação, e a gente vai caminhando para a glória de Deus. Amém? Gênesis, no capítulo 1. Versículo 27 e 30. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou, e o abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, servo-vos-á por mantimento, e todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Então, nós estamos, se você prestar atenção, desde o início desse estudo, a gente está falando do sangue de Jesus, mas a todo momento a gente tem que voltar lá no Éden. Por quê? Porque o derramamento de sangue ele tem a ver com o pecado. Ele tem a ver com a introdução do pecado no mundo. E está ligado diretamente a esse cenário de Gênesis, que foi onde o homem caiu. E quando Deus faz Adão e coloca ele no jardim, Deus coloca ele como governo do jardim. Então Deus cria todas as coisas, coloca ali no jardim o homem como centro, como governo. E nesse momento Deus coloca o homem e diz para ele:
olha, governe sobre todas as coisas. Deus cria as árvores, cria os peixes, os animais e coloca o homem para governar. E dá para ele a honra, dá para ele ali a autoridade para governar sobre todas as coisas, para nomear os animais, para nomear as coisas, para dar nome às criações, para governar e conduzir a criação. E no momento em que o homem cai, no momento em que o homem se submete à voz da serpente, à voz do inimigo, ele perde essa coroa de domínio e autoridade. E quando ele perde essa coroa, ele perde a primazia sobre a criação, ele perde a autoridade sobre a criação. E a terra que deveria produzir frutos, ervas, a terra que deveria estar debaixo da sua autoridade, agora não reconhece mais a autoridade de Adão. Por quê? Porque Adão tinha autoridade sobre a criação, mas ele era visitado por Deus constantemente. Então, na viração do dia, Deus visitava Adão ali no Jardim do Éden, e quando ele recebia essa visitação, ele recebia a glória, a presença de Deus. Lembra que quando Moisés ele sobe no monte e Deus aparece a ele, quando ele desce, por causa da presença de Deus, da glória de Deus, o rosto dele fica cheio de glória, e de forma que ele tem que cobrir o rosto, senão as pessoas morreriam. A mesma coisa acontece quando Adão é visitado por Deus. Ele recebe glória, ele recebe poder, ele recebe autoridade. E quando ele vai falar, quando ele vai dar ordem sobre a terra, quando ele vai ministrar a criação vê a glória de Deus nele e se submete, porque reconhece a autoridade. Quando Adão falava, ele falava debaixo da glória, ele falava a partir de um lugar de autoridade. Agora, quando ele cai, o pecado está nele, ele perde a imagem, ele perde a semelhança. Por quê? Porque Deus é espírito e quando a Bíblia diz que ele nos criou a sua imagem e semelhança, ele está falando do caráter e da santidade de Deus. E quando ele cai, ele perde, a imagem é borrada, a imagem é tirada. E então Adão vai falar, a natureza não reconhece. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27 e 30, a gente vê a queda. Mais um pouquinho para frente, em Gênesis 3, 16 e 20, nós vemos ali agora o ser humano, o primeiro casal recebendo a sentença. E aí a mulher, ele disse: multiplicarei grandemente a sua dor e a tua concepção, e com dor dará filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, e a Adão Deus disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldito é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, nos espinhos e cardos e abrolhos te produzirá, e comerás a erva do campo, e no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pós, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os seres viventes. O que está acontecendo aqui é que Deus está dizendo: olha, Adão, porque você pecou, porque você caiu, antes a terra ia produzir, ia te obedecer, o que você falasse a terra ia fazer, a forma como você governasse, você ia falar e as coisas iam se submeter à sua autoridade. Agora, por causa que você pecou, a terra não vai mais produzir, não vai mais, era para produzir
as frutas, a erva. Agora a terra está amaldiçoada e a terra vai começar a produzir espinhos e abrolhos. A terra se revoltou contra o homem porque ela não via mais em Adão a imagem de Deus. O que dava autoridade para Adão conduzir a terra, o que dava autoridade para Adão governar na terra, era a glória e a presença de Deus, a coroa de domínio e autoridade que Adão carregava. Agora, Adão fala com a terra não vê mais a autoridade, não vê mais a glória de Deus, e ao invés de ajudá-lo, a terra agora vai produzir espinhos e abrolhos. A terra se revolta, porque ela não vê mais a glória de Deus e ela não ouve mais a voz daquele que criou, a voz do Éden, a voz do haja. Então, quando Jesus vai para a cruz do Calvário, ele vai com o propósito de nos redimir nesse lugar de autoridade. A derrota e a escassez, ela tem a ver com a queda do homem. Quando Jesus Cristo vai para a cruz do Calvário e é colocado uma coroa nele, está ligado diretamente à restituição do governo e da autoridade. Coroa tem a ver com autoridade. Coroa tem a ver com conquista, com poder, glória, riqueza. Coroa tem a ver com soberania. A quebra da maldição ali, quando Jesus recebe essa coroa, há uma quebra de maldição, e essa quebra tem a ver com a escassez, porque agora o homem caído, ele tem escassez de produtos, ele tem escassez de abundância, ele não tem um abrir e piscar de olhos, a terra não está produzindo para ele, não é favorável a ele. Tanto é, irmãos, que só quero fazer uma ligação com quando Jesus começou a andar na terra. A Bíblia diz que em um determinado momento eles estão no barco e começa uma grande tempestade e os discípulos de Jesus começam a ficar apavorados. Jesus está dormindo e eles então acordam Jesus. Jesus, o que está acontecendo? O que vocês estão desesperados? Olha, nós vamos morrer, esse barco está agitado, como o Senhor pode dormir no meio de uma tempestade? E Jesus dá uma voz de comando: aquieta-te vento, aquieta-te mar. E Jesus repreende a fúria do vento. Ou seja, Jesus tem autoridade sobre a natureza. Amém? Jesus tem autoridade sobre a natureza, sobre a criação. E por que Jesus dá uma voz de comando e a natureza obedece? Porque é a mesma voz do Éden, porque é a mesma voz da criação. Eles reconhecem a glória de Deus. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 29, a palavra de Deus diz que a natureza aguarda em ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Tudo que a terra quer é ser governada. Tudo que a terra quer, a natureza, ela clama por um governo, mas ela não reconhece a legitimidade onde há queda, onde há corrupção, onde não há a glória de Deus. Então a terra aguarda em ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E como é que os filhos de Deus vão se manifestar? Quando eles se apropriam da redenção do Calvário. Aleluia! Da redenção que Jesus Cristo conquistou através da sua morte e ressurreição. Então, quando Jesus está ali, recebendo essa coroa de espinhos, ela está ligada exatamente a esse momento em que Adão perde a coroa de domínio e de autoridade. Pastor,
Onde está isso na Bíblia? Em vários lugares. Quando Satanás está tentando Jesus ali no deserto, quando Jesus é levado pelo Espírito, Mateus capítulo 4, quando Jesus é levado no deserto e Satanás aparece para tentar a Jesus, ele diz: olha, se você prostrado me adorar, eu te dou a coroa de domínio e autoridade que a mim me foi entregue, que me deram. Quem deu essa coroa para Satanás foi Adão, lá no Éden, porque era dele. Ele tinha o domínio. E quando ele se submete à voz de Satanás, ele entrega e ele se torna por servo. E assim a Bíblia diz. Satanás é o rei desse século. Quando Satanás se apresenta lá em Jó, quando Satanás se apresenta, que os filhos de Deus foram se apresentar, e com os filhos de Deus veio também Satanás. E Deus pergunta para ele: de onde você veio? E Satanás fala: de rodear a terra. A gente pensa, né, que de rodear a terra tem a ver com ser vagabundo e Satanás está perambulando pela terra porque não tem casa. Não, não é sobre isso. A palavra no original é como se ele estivesse correndo ao redor da terra e cuidando daquilo que é dele por direito. É como se ele estivesse vigiando a terra, porque é o direito legal dele. Não é moral, mas é legal, porque o reino do Espírito, ele é regido por leis espirituais. E o inferno respeita, as autoridades celestes respeitam as leis espirituais. E uma vez que Adão se submeteu a Satanás, passou o direito legal de autoridade. O próprio Jesus disse: olha, o príncipe desse século. Quem é o príncipe desse século? Quem que é o príncipe nesse século? Satanás. Ou seja, ele governa sobre a terra, porque é um direito legal dele, a partir do momento que Adão, que tinha o governo, recebe a autoridade da parte de Deus e depois se submete por causa do pecado. Consegue entender isso? O mundo jaz no maligno, o príncipe desse século, ou seja, ele tem um direito legal. Mas quando ele oferece a coroa para Jesus, fala: olha, se você prostrado me adorar, Jesus fala: não, eu tenho um outro caminho, eu tenho uma outra forma de fazer isso. E a forma que Jesus escolheu foi a forma da obediência. E quando ele vai para a cruz do Calvário, em obediência, ele resgata essa coroa de domínio e autoridade. E todos aqueles que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador e recebem o Espírito Santo, a eles é conferida a revogação dessa autoridade. E todo aquele que vive pelo poder do sangue do Cordeiro recebe de volta o domínio e a autoridade pelo poder do sangue. Então, quando Jesus recebe a coroa de espinho e sua fronte é furada e o sangue começa a verter, ele estava restaurando, ele estava revogando o domínio e a autoridade. Ou seja, aquele que recebe o poder do sangue não vive mais em escassez, não vai receber mais resultados como a terra iria produzir espinhos e abrolhos. Agora você tem o poder, agora você tem a autoridade de volta, o poder da conquista. Não há nada mais que te impeça a conquista. O governo é restituído, a coroa representa poder, glória, riqueza e autoridade. E quando você recebe o sangue de Jesus sobre a sua vida, está de volta. Você recebe o governo, a autoridade, o poder, a riqueza. O que a maldição da queda trouxe é revogada pelo sangue de Jesus Cristo. É por isso que lá em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9 e 10, está escrito: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue nos comprastes
para Deus de toda a tribo e língua e povos e nações, e para o nosso Deus nos fizeste de novo reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. O poder do sangue de Jesus Cristo, quando este sangue que saiu da sua fronte através da coroa de espinhos, nos deu de volta o governo, nos tornou novamente reis e sacerdotes. Deus revogou a autoridade e nos colocou em autoridade de novo quando Jesus recebe a coroa de espinho. O diabo usando aquelas pessoas, né, e colocando aquela coroa, e eles zombavam de Jesus, falando: você não é o rei, você não é o rei dos judeus, então toma a sua coroa. E colocou a coroa neles. Mal eles sabiam que quando Jesus recebia aquela coroa, todos nós estávamos sendo coroados em autoridade. Aleluia! Benditos cravos, benditos espinhos que vieram sobre Jesus, que nos deu de novo a autoridade. É por isso que eu e você não precisamos mais viver em derrota, em vergonha, em escassez. A minha pergunta para você nessa manhã: qual é a área da sua vida que você não está tendo autoridade? Qual é a área da sua vida que você perdeu o controle? Escreva aí no chat qual é a área que perdi o controle. Só para você, só para nível didático, a nível pedagógico. Escreva aí qual a área que eu não estou governando, qual é a área que eu não tenho autonomia, autoridade. Eu estou em escassez, eu estou em desonra. Eu vou reconquistar, eu vou tomar posse da minha coroa, e eu vou declarar, e eu vou reclamar o poder da cruz, o poder da coroa dos espinhos, o poder do sangue que foi derramado para viver em autoridade. Eu não quero mais viver em escassez, eu não posso mais viver em escassez. Eu não aceito mais viver a maldição que caiu sobre a terra, porque o sangue de Jesus Cristo nos trouxe redenção. Qual é a área que você não está governando na sua vida? Qual é a área que você não está governando na sua vida? Eu vou repetir a pergunta: qual é a área que você não está governando? Jesus foi para a cruz do Calvário para te devolver a coroa de domínio e de autoridade. Coroa tem a ver com domínio, autoridade, poder, riqueza, fartura. Fartura. Nada de escassez. Porque um governo da terra, ele tem recursos, sim ou não? Qualquer governo da terra, por mais que seja pobre o país até pode ser pobre, mas os governos são ricos. Aliás, toda a pobreza está ligada à corrupção. Todo governo tem riquezas. O trabalho gera riqueza num país, e esse país tem riquezas para aplicar. Se um governo da terra tem riquezas, imagine um governo absoluto do trono glorioso de Deus, que no céu não tem escassez, não tem crise. Então a minha pergunta: qual é a área de crise na sua vida hoje? Alguém que é profeta aí, escreve qual é a área de crise, qual é a área de escassez. Você quer identificar qual área você não está governando e que área você pode aplicar o sangue da coroa de espinhos. Essa área da sua vida pode ser remida, pode ser restaurada quando você começar a reclamar e a aplicar o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia.
Glória a Jesus. O terceiro derramamento de sangue foi quando Jesus recebeu a coroa de espinhos. E com isso, ele derrota a escassez. Com isso, ele quebra a maldição que nos impede de conquistar, de governar, porque a coroa representa poder, glória, riqueza e autoridade. Escreva aí no chat: poder, glória, riqueza e autoridade. E a pergunta é: que área da sua vida você perdeu a autoridade? Que área da sua vida você perdeu a autoridade? Onde você não está governando mais? Eu não governo mais minha vida financeira. Perdi o controle, tem muito tempo que está descontrolado e eu não tenho mais controle nessa área. Deus quer te dar vitória e triunfo sobre essa área. Deus quer te dar triunfo sobre, eu perdi o meu sacerdócio, eu não tenho mais voz ativa em casa, eu não tenho mais controle sobre a minha família. Deus quer te dar sacerdócio. Ele nos fez reis e sacerdotes. É isso que está escrito em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9. Ele nos comprou e nos fez reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Reinaremos sobre a terra. É nesse tempo, irmãos. Isso daqui não é futuro, é para agora. Ainda em vida, Deus quer que você reine sobre áreas da sua vida. Então eu quero te encorajar nesse dia a você, depois dessa live, tirar um tempo com Jesus. Eu vou terminar daqui a pouco. Você tira um tempo com Deus, um tempo com o Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, traz à minha memória áreas da minha vida das quais eu perdi o governo, das quais eu não tenho mais autoridade, que eu perdi o controle. Onde eu perdi o controle da minha vida? Das minhas emoções eu perdi o controle das minhas finanças, eu perdi o controle do casamento, perdi o controle da autoridade sobre os meus filhos. Onde você perde o controle, vem escassez. Ponto. A área onde tiver uma escassez, o que está faltando na sua vida hoje? A área onde tiver uma escassez é porque não tem um governo. Toda área que você não governa entra em escassez. Mas eu tenho que levar isso aqui, eu uso minha autoridade, mas isso aqui nunca flui. Está usando a autoridade de forma errada. E como eu vou fazer, pastor? Primeira coisa, no reino do Espírito, se apropriar, tomar posse, aplicar o sangue de Jesus Cristo, aplicar o sangue poderoso de Jesus, reclamar a autoridade do sangue, começar a orar e declarar e tomar posse dessa palavra e falar: Deus, eu preciso tomar posse, me ajuda, Espírito Santo, a aplicar o sangue de Jesus Cristo. Então, depois que Jesus foi traído, condenaram ele justamente, Satanás, querendo zombar ainda mais de Jesus, coloca essa coroa de espinho. E quando essa coroa de espinho transpassou suas têmporas, o sangue começou a brotar da sua cabeça. E à medida que esse sangue está sendo derramado e toca a terra, a coroa que estava em poder do inimigo, e a mesma que tendo sido oferecida por Satanás a Jesus lá no deserto, essa coroa de espinhos que estava em poder do inimigo, que pertenceu a Adão, agora está sendo arrebatadas das mãos do diabo, e Jesus a recupera legitimamente.
legitimamente. Por isso que, como lá em Apocalipse foi cantado, nós podemos cantar nessa manhã a canção de Apocalipse 5:9. Nós poderíamos fazer uma canção com esse versículo: Tu és digno de receber o livro e de desatar os selos, porque foste morto e reviveu, e com o teu sangue comprastes para Deus gente, pessoas de toda tribo, nação, povos e línguas, e tu constituísse como reino de sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Sim, se apropriar do sangue de Jesus Cristo é dizer: a partir de hoje eu vou entrar em governo, eu vou reinar sobre a terra. Porque Deus comprou para si, de todos os povos eu fui alcançado, de todas as línguas eu fui alcançado. E então você pisa o pé num deserto, e aí, por causa que você pisou, usando a coroa de domínio e autoridade, quando você pisa esse deserto, ele se torna um manancial. Por mais que seja escassa a terra, por mais que seja seca o deserto, por mais que a área que você chegou, que Deus te colocou, é uma área seca, sem vida e sem força, a hora que você pisa usando essa coroa, ela se torna fértil, poderosa, rica, produtiva. Eu entrei num trabalho, tá tão ruim. Pisa em autoridade, pisa com a coroa de domínio e transforma esse lugar, esse ambiente, em uma grande bênção. Pequenas portas se tornam portas grandiosas. Áreas escassas se tornam áreas produtivas, porque a terra devolve o fruto. Quando você pisa em autoridade, carregando a glória de Deus, a terra aguarda em ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Quando você vem com essa coroa, o que Deus está te dizendo nessa manhã é que quando você se apropria dessa autoridade, a terra devolve o seu fruto. Eu estou aqui nessa empresa, tá ruim, eu estou aqui nesse casamento, tá ruim. Coloca a coroa de domínio e autoridade e você vai ver a terra responder, você vai ver as coisas sendo produzidas. Aquele que crê em Jesus pode compreender que a recuperação da coroa, por causa da justiça de Jesus, lhe dá o privilégio de conquistar em todas as áreas. Quero te dar agora uma tarefa para você fazer. Onde você estiver, se você pudesse levantar suas mãos agora, levante suas mãos e declare: em nome de Jesus, eu me aproprio do sangue de Jesus Cristo derramado através da coroa de espinhos. Isso às vezes soa tão estranho, porque a gente fala ao sangue do Calvário, o sangue da cruz. Mas espera aí, ele derramou o sangue também quando foi colocada a coroa de espinho. E esse sangue nos devolve uma coroa, nos devolve uma autoridade. E aí você recebe autoridade na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, nas suas áreas de governo. As áreas que você deveria estar governando, mas está assim, solto, sabe? Áreas da sua vida que você deixou solta, que você deixou à mercê, à deriva, que você não tem governado. Você olha para situações e você simplesmente não se importa. Deus está dizendo: se levante e governe. Se levante e governe. Governe sua casa, governe suas emoções, governe suas finanças, governe a sua vida e seu chamado, sua vida ministerial, governe a sua vida espiritual, governe sua casa, governe os seus filhos. Você foi chamado para o governo. Aleluia! Pela coroa nós recebemos governo. Glória a Deus. Deus escolheu para sermos reis e sacerdotes. Ao terminar essa live, faça uma lista de áreas da sua vida que você perdeu o ímpeto, que você perdeu a força.
Faça uma lista de coisas que você não está governando. Tire um tempo em nome de Jesus e comece a pensar junto com o Espírito Santo. Que área que eu não estou governando? Espiritual, emocional, familiar, social, política, profissional. É os seus sentimentos? É a sua área sexual? Qual área que você perdeu o controle? Você perdeu o governo? Então, quando você fizer essa lista, você, em fé, faz uma oração aplicando o sangue de Jesus. Estabeleça metas de fé e se lance para conquistar. Faça uma oração, ore. Senhor, o seu Filho Jesus Cristo derramou sangue por meio da coroa de espinhos. E por causa disso a terra é bendita de novo. Eu ordeno que os espinhos e os abrolhos da minha vida caiam nas profundezas do mar. Eu ordeno que os espinhos e os abrolhos, eles sequem e que a terra produza e que toda a área da minha vida seja fértil. Eu declaro que hoje a coroa de escassez, a coroa de maldição está sendo trocada por uma coroa de governo e de autoridade sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha herança, pela bênção de Jesus Cristo. Pela bênção de Jesus Cristo. Eu lanço espinhos e abrolhos nas profundezas do mar. Amém? Eu estou te ensinando a orar, porque isso é sobre você tomar o governo. Eu quero te incentivar a fazer essa oração. Amém? Graças a Deus e amém. Estamos chegando 8 horas da manhã em ponto aí no Brasil, 7 horas da manhã aqui em Santiago. E eu gostaria de finalizar essa live com você e orando junto com você, aplicando o sangue de Jesus Cristo e tomando de volta nossa coroa de domínio e autoridade. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos na sua presença e pedimos que o Senhor nos capacite em fé para nos apropriarmos desta palavra, a palavra da redenção, a palavra boas novas. A boa notícia é que não precisamos mais viver em escassez, em derrota. Nós podemos ter uma vida abundante por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Queremos aplicar o sangue de Jesus Cristo em cada área da nossa vida. Temos aprendido nesses dias que o sangue de Jesus nos deu de volta a coroa de domínio e autoridade. E nós nos apropriamos do teu sangue. O teu sangue, ó Pai, porque o teu Filho Jesus tinha o seu DNA. E o sangue que ele derramou não foi um sangue qualquer, foi o sangue divino. E o Senhor Jesus, por meio da coroa de espinhos, fez bendita de novo a terra onde eu piso. Fez bendito de novo o ambiente onde eu vivo. Fez bendito de novo todas as coisas. Através da coroa de espinho que transpassou as suas têmporas, que furou a sua fronte, que sangrou a sua face. Através desse sangue eu posso ter de novo a coroa que estava em poder do inimigo, que pertenceu a Adão, mas está sendo restituída e arrebatada das mãos do diabo, porque Jesus recuperou legitimamente. Então, assim como o cântico de Apocalipse 5:9, bendito é o Cordeiro, bendito é o Cordeiro, bendito é o Cordeiro, bendito é o Cordeiro, nós dizemos, digno é o Cordeiro de tomar o livro, que nos fez reis e sacerdotes para reinar sobre a terra. Nós reclamamos o sangue derramado sobre a nossa vida e nos apropriamos dessa coroa de domínio e autoridade e tomamos autoridade
para nos levantarmos e vivermos uma vida grandiosa. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos governar sobre todas as áreas da nossa vida, emocional, física, financeira. Nós vamos governar para a glória do Teu Filho amado Jesus Cristo. Eu declaro que eu me aproprio deste sangue, eu me aproprio da redenção, da nossa autoridade. Jesus remiu a nossa autoridade na cruz do Calvário. Eu aplico o sangue nos umbrais da autoridade que o Senhor me deu. Eu aplico o sangue do Calvário, o sangue da coroa de espinhos. Eu aplico sobre os umbrais na minha área de autoridade, e eu declaro restituída a autoridade no sangue de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém e amém. Obrigado pelo sangue de Jesus. Obrigado, Pai, pelo sangue do Calvário. Obrigado por este sangue precioso. Muito obrigado, muito obrigado. Deus abençoe, queridos. Essa é a palavra dessa manhã. Que você tenha um bom dia. Que o sangue de Jesus Cristo te levante para viver uma vida poderosa. Que você possa desatar o poder do sangue e viver em glória e em autoridade. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Declaro que hoje está trocada a coroa. Não é uma coroa de escassez e de maldição, mas sim uma coroa de domínio e autoridade, que será de herança gloriosa sobre você e sua família. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, que você possa se levantar e sair para o seu trabalho em vitória, em bênção e autoridade. Amém? Deus abençoe. Até segunda-feira que vem. Espero você segunda, bom final de semana. Vai para a igreja domingo. Hoje à noite tem vigília. Todos na vigília. Glória a Deus. Sim, Isabela, tá sendo salva todas as lives. Muitíssimas graças, irmã Débora. Deus abençoe. Irmã Viviane. Paz do Senhor, irmã Michele. Rastalunes. Amém, amém. Deus abençoe. Abraço, Deus abençoe. Não posso sofrer o dano se a sangue nos ombra. Paz Felício, Mijo. Ótimo dia para você também.